Vou clicar aqui no gravar. E o senhor me lembrou de Paulo, né? E a gente sabe o quanto ele foi perseguido, o quanto ele passou tempo na prisão por proclamar o evangelho. E aí eu fui pesquisar no YouTube, eu nunca tinha pesquisado sobre o cárcere dele, sobre a prisão dele, e apareceram uma enxurrada de vídeos mostrando como era o cárcere de Paulo. E eu falei, não, isso aqui não deve ser horrível, né? E aí fui pesquisando e várias pessoas filmando o mesmo lugar, que hoje é um local turístico em Roma. E aí eu pedi para o Alexandre, queria que ele passasse, é bem curtinho, assim, 1 minuto mais ou menos, mas é de uma pessoa que foi lá e filmou para a gente ver essa prisão em Roma, e foi uma das prisões que ele ficou, né? Você passa para a gente, Alexandre? Ui, até bati com a cabeça aqui. Ó, aqui é o teto já. A visão, ok? A Andrea tá ali. E ali, onde vocês podem ver, é já a terra. Mamma mia, gente. Esse lugar é úmido, fétido. E aqui é o lugar onde Paulo esteve preso. Depois de ser perseguido, insultado. Enfim, aquilo tudo que a gente sabe, que a gente conhece da Bíblia. Ali era o buraco onde ele fazia suas fezes. Eles botaram esse tavolino, como se chama? Essa mesinha em prática para fazer belo lugar, mas não existia essa mesinha bonitinha, feita em ferro e mármore. Em prática era um lugar escuro, feio, frio. E isso tudo aqui é a prisão de Paulo, guarda. Esse espacinho, o papai tá pegando aqui é o muro, aqui é a parede. Não se vê bem porque o lugar não te porta luminosidade. E aqui é tudo, ali já é a saída. Não sei quantos já tinham visto como era uma das prisões que Paulo ficou. Quando eu vi esse vídeo, eu dei uma olhada assim em volta da minha prisão, do lugar que eu murmuro muitas vezes e de ficar presa, e fiquei imaginando as diferenças assim, né? Claro que são gritantes. E aí eu queria que vocês abrissem então em Colossenses. Eu vou ler alguns versículos e a gente vai passar por Colossenses e Filipenses. A gente sabe que Paulo escreveu algumas cartas enquanto ele estava preso. A gente não tem certeza se foi nessa prisão aí, exatamente, né? A minha Bíblia, que é a Bíblia Shed, ela traz alguns comentários. E o comentarista diz que as discussões entre os historiadores dizem que é mais provável que seja nessa aí, né, de Roma, onde ele escreveu a carta aos Filipenses e Colossenses. E aí eu queria que vocês fossem para Colossenses 4:18, só para a gente ver que, de fato, ele estava preso quando ele escreveu, né? Colossenses diz assim: a saudação é de próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Então, sim, ele estava preso, né? E aí eu queria que vocês abrissem agora em Colossenses 1. Vamos ler a partir do 9 até o 12. Ele preso, então, escrevendo a carta, ele diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz.
eu fiquei refletindo como que pode alguém naquele lugar ali, como aquela moça disse, que ela mal conseguia andar. No início do vídeo eu pedi para o Alexandre cortar, mas ela bate a cabeça no teto, ela quase cai, porque era extremamente escuro, não entrava a luz do sol, devia ter uma frestinha pequena de luz para ele. Num outro vídeo, a pessoa que está filmando, ele filma o teto e tem um buraco, que ele fala que era por onde caiu a comida. Então, de certo, ali entrava luz para ele poder escrever. E como pode alguém estar naquele lugar e falar em alegria, falar em perseverança, em longanimidade, e exortar em estimular os irmãos dele e continuar pensando no evangelho, no propósito dele de servir a Cristo? Eu, claro, me comparei com a minha vida também, e olhando para mim, que muitas vezes murmuro de estar aqui, né? E aí eu queria que vocês abrissem Filipenses 4, é um texto super conhecido, né? Eu também já tinha lido esse texto várias vezes, mas eu fiz o exercício de assistir o vídeo inteiro e depois ler Filipenses, porque eu não tinha noção, né, de em que situações Paulo tinha escrito Filipenses. É fácil, né, imaginar ele num lugar super lindo lá em Israel, ou mesmo na Itália, ou num lugar muito bonito, com uma visão muito linda, debaixo de uma árvore, bem tranquilo, numa brisa fresca, escrevendo sobre alegria. Agora, você imagina escrever sobre alegria naquilo que a gente viu? E aí o texto é Filipenses 4, eu vou ler do 4, eu vou ler até o 9. Diz assim, queria que, conforme eu for lendo, queria que vocês fossem lembrando daquele lugar que a gente acabou de ver. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Ele fala de alegria de novo. Rogo a Evode e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E aqui uma pausa só para um comentário. Não andeis ansiosos, né? Ele tinha motivo para estar ansioso? Um lugar lindo, né? Um lugar tranquilo. Ele não tinha uma ameaça de morte iminente. Ele estava em paz. Quais eram as circunstâncias em volta dele? E ele continua: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nessa semana, quantas vezes você perdeu a paz? Essa semana, para mim, foi uma das mais difíceis de 2021. A internação do pai da Andréia, a morte dele me abalou bastante. Foi muito duro, assim, tá vendo o sofrimento da família, né? E Paulo estava lá com as circunstâncias nada favoráveis e ele estava falando de paz, ele estava falando de alegria e ele estava falando de paz. E aí ele continua: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, falando o que a gente tem que pensar e encher o nosso coração e a nossa mente. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Quando eu terminei de ler esse texto, eu fiquei me perguntando como? Como? A gente sabe que Paulo era humano, ele era pecador. Aliás, ele, antes de conhecer Jesus, bem pecador, hein? Teve um encontro lindo com o Senhor, mas ele era humano como a gente.
Ele passava pelas dificuldades que a gente, e ele passou uma dificuldade, pelo jeito, muito mais difícil que a nossa. Né? A gente está numa situação muito mais confortável. E eu fiquei refletindo no Senhor, mas eu quero. Eu estou numa situação muito mais confortável que a dele, eu quero essa paz, eu quero essa alegria, que independe das circunstâncias. Por que ele tem e eu não tenho? Daquele momento que rola uma inveja de Paulo, uma inveja santa. Eu quero isso para minha vida. E por que vocês acham que ele tinha isso? Por que vocês acham que ele conseguia isso? E muitas vezes a gente se perde e a gente não consegue. Bom, eu estou refletindo há pouco tempo, né? Se vocês tiverem alguma suposição sobre isso, por favor, depois quero que compartilhem também. Mas eu fiquei lembrando, não sei se vocês se lembram, quando a gente vai nos acampamentos. Quando a gente vai no recanto, a gente deixa todo o mundo, São Paulo, nossas preocupações, a gente entra no recanto. Vocês não sentem que a gente chegou um pouquinho no céu? A gente não tem preocupação. A gente, a gente vivencia experiências com Deus muito especiais. A gente tem uma comunhão com Deus e a gente ouve Deus de uma forma que o nosso coração se enche. Não dá para explicar quem não viveu, quem não vivenciou isso, né? E por que nesses momentos a gente está assim? Eu só posso crer que é porque a gente está o tempo todo orando, lendo a Bíblia, em comunhão e intimidade plena com o Senhor. Quando a gente está no acampamento, a gente não está trabalhando, a gente não está cuidando da casa, cuidando dos filhos, pensando na preocupação. Nossa mente e o nosso coração estão voltados totalmente para Cristo. Paulo vivia assim. A gente sabe o que ele disse. Que ele estava constrangido naquele momento, que ele não sabia o que era melhor. Se era estar aqui ou se era partir e estar com Cristo, né? E outra coisa que a Bíblia fala também, que eu fiquei refletindo muito, e eu lembrei de Paulo, o Ion falou hoje isso no culto, ele disse que aqueles que se limitam apenas a esta vida são os mais infelizes de todos os homens. E ele fez o inverso também. Ele disse assim: aqueles que não limitam sua vida a esta vida são os mais felizes de todos os homens. A gente percebe pela vida de Paulo que ele sabia o propósito dele. Ele não estava firmado nesse mundo. Ele sabia que ele era peregrino, ele sabia que aquilo que ele estava passando era temporário, e ele sabia que ele tinha a eternidade com Cristo. Tanto é que ele diz que ele estava constrangido e que não sabia o que era melhor. Na minha reflexão, eu só pude chegar à conclusão de que para a gente ter essa alegria que independe das circunstâncias, não basta a gente reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A gente tem que estar em constante processo de santificação. A gente tem que querer estar com Cristo cada vez mais. Né? A gente tem que saber que o nosso propósito não se limita a essa vida. E a Andrea falou uma coisa hoje, que o Ion também repetiu, que foi incrível. Ela disse assim, ela falou para mim também, o meu pai, ele ia falecer na quinta-feira, os dias dele estavam contados. Podia ser de Covid, podia ser de um AVC, podia ser de uma parada cardíaca, de uma pedrada ou atropelado, né? Então, os nossos dias estão contados. A gente é peregrino aqui. A gente precisa entender que a nossa esperança e o propósito da nossa vida é muito maior, para que as circunstâncias não abalem o nosso coração, não nos derrubem, não tire a nossa paz, não tire a nossa alegria. O meu pedido é que a Deus, e é o que eu espero, que eu peço também por vocês, é que o Senhor nos dê a alegria dele e nos faça estar cada vez mais ansiando por buscá-lo, derramando as nossas vidas cada vez mais, gastando tempo com o Senhor, e esse tempo que ficou mais escasso dentro de casa, não sei se vocês perceberam isso, mas os meus dias eu trabalho muito mais dentro de casa, mas que a gente faça um exercício de nos perguntar, Senhor, o que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar na minha rotina para te buscar mais, para estar mais
querendo ler a tua palavra, falar contigo, ouvindo louvores a ti, para que eu possa estar mais perto de ti e enchendo o meu coração e a minha mente e pensando em todas essas coisas que Paulo nos ensinou, para que as circunstâncias ao nosso redor não tirem a nossa paz nem a nossa alegria, como a vida de Paulo, né? Eu falei com o Timóteo hoje que todas as devocionais que eu dou no Mães que Oram, ou às vezes lá na igreja, ou as aulas, eu falei para ele, eu preciso achar sempre no final da devoção, ele fala, o que eu vou fazer agora diferente, né, de tudo isso que eu falei, mas como que eu vou incluir isso na minha rotina? Que essa palavra, né, que a gente já ouviu e já leu tantas vezes em Filipenses, não fique só no nosso ouvido, que ela brote no nosso coração e que ela mude na nossa rotina, no nosso dia a dia, para que a gente esteja mais cheios do Espírito Santo. É isso que eu tinha para falar com vocês. Se alguém tem algum outro palpite de que por que Paulo era tão feliz assim, tão alegre, apesar das circunstâncias, quero ouvi-los. Camila, acho que é com você, né? Não, é que eu não conseguia desmutar aqui. Que com duas telas para mim fica muito difícil. Mas que palavra, né? Eu não consigo, né, ouvir essas coisas sem ficar emocionada, né? A gente pensar né, que às vezes a gente está pensando só no nosso umbiguinho, né? E daí vem uma explanação assim, né? E nos mostra como está sendo, né, para outras pessoas, né? Como foi com outras pessoas, né? Então, é um ar fresco, assim, uma direção para a gente poder olhar, né? Uma nova perspectiva. Então, eu fico super feliz que Deus tenha trazido essa palavra para a gente, né? Na sua vida. E com certeza, certeira, pelo menos eu senti que foi para mim muito certeira, né? Eu também estava me sentindo bem triste aí, esses dias foram difíceis, né? Por conta de falecimento, né? Na família de pessoas queridas, né? E a gente, né? Às vezes sente, né? Isso abala bastante a gente, né? Então, vem trazer uma nova perspectiva, um novo modo de olhar, e isso faz bastante bem para a gente. E, Estela, muito obrigada por ter trazido essa palavra para nós. E aproveito para dizer que quem comentou aí que o Vini tocou só uma, não precisa ficar triste não, que ele vai tocar mais ainda, vai ter mais louvor aqui pra gente, viu, queridos? Então, eu pedi para o Vini tocar e cantar mais um louvor aí para alegrar os nossos corações nesse momento. Também estava com duas telas aqui, não estava conseguindo desmutar. Vamos lá. Essa acho que todo mundo conhece. Vamos cantar todos juntos, mesmo separados. Vamos cantar todo mundo aí, cada um na sua casa. Vamos cantar com alegria, né? Que apesar das circunstâncias, a gente tem um Deus que ama a gente, amou, mandou o Filho dele para cá para morrer pela gente. Tivemos a Páscoa aí, né? Comemoramos domingo. E especialmente nos lembramos, né, da morte e da ressurreição de Cristo. E que isso deve ser o nosso maior motivo de alegria, né? Mesmo com o sofrimento, doença, morte, a gente sabe que a nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está no Jesus que está vivo, que ressuscitou. Então vamos cantar Jesus em Tua Presença.
face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Amém. Oh, que coisa boa, né, gente? Essa foi uma grata surpresa aqui para o nosso grupo. Quero agradecer a Estela, né, pela palavra que ela trouxe para a gente, o Vini também, né, com louvor. E eu queria dizer para todo mundo que está aqui, né, que se você tem um tempinho livre, né, se você não tem assim nada muito urgente para fazer, mesmo que você não esteja participando do Amigo Secreto, se você puder ficar, fique. Mas se você tiver algo importante para fazer, não tem problema. Porque eu pensei aqui numa maneira de fazer o Amigo Secreto, né, essa revelação, de uma forma diferente, né? Quem participou do Amigo no Natal, né? A gente fez Arca de Noé, né? Para a pessoa revelar o amigo como se fosse um bicho, né? Eu sempre penso em coisas muito doidas, né? E hoje, né? Enquanto eu estava secando meu cabelo, né? Por isso que eu